Oremos. Santo, 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 eterno e soberano Deus e Pai de amor, de misericórdias, de toda a verdade e justiça e bondade e fidelidade. A ti, Senhor, toda a honra e glória, o domínio, o poder, a majestade e o louvor pelos séculos dos séculos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos o teu nome, nós invocamos a tua santa presença nesta manhã, aqui neste lugar, e não somente aqui neste lugar, mas em todos os lugares onde o teu nome é invocado em espírito e em verdade, e de maneira especial na casa de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando neste momento essa transmissão, e aqueles que ouvirão depois, que o teu Santo Espírito poderosamente se faça presente agora. Seja conosco, Senhor. Deus, ser aberta a tua santa palavra nesta manhã, possamos ouvir a voz do teu Espírito falando aos nossos corações, transformando o nosso ser. Que possamos ouvir a voz da tua chamada, que possamos deixar tudo ao lado e que possamos unicamente ouvir a tua voz e ver a presença gloriosa do Senhor Jesus diante dos nossos olhos nesta manhã. Perdoa as nossas faltas, perdoa e nos purifica de todo mal e de toda injustiça, e que teu nome seja exaltado, que nós possamos ser selados com teu Santo Espírito, mais uma vez, poderosamente, que o Senhor fale aos nossos corações e seja entronizado como Rei e Senhor absoluto da nossa vida. É o que nós te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Texto bíblico para a mensagem dessa manhã é o primeiro texto bíblico da nossa série sobre as mensagens do Senhor Jesus Cristo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, nós vamos iniciar pelo capítulo 1, versículos 18 ao verso 22. Está escrito assim: me permitam ler. E como são preciosas essas palavras. 2 Coríntios, o capítulo 1, versículos 18 ao versículo 22. Esta é a primeira mensagem. 2 Coríntios, capítulo 1, logo no início. Capítulo 1, capítulo 1, verso 18 ao versículo 22. Está escrito assim. Está escrito assim. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvânio e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. Porque todas quantas são as promessas de Deus, através dele é o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém. Esse é o texto da segunda epístola de Paulo, capítulo 1, versículos 18 ao versículo 22. Eu queria chamar a atenção de um hino. Eu sei que muitos de nós temos louvores. Quem não gosta de louvor? Quem não gosta de música? Existe um hino chamado, que está nos hinários, um cantor cristão, está no hinário, na harpa cristã, do mundo inteiro hoje, que é aquele hino, Tu és fiel, Senhor. Quem não conhece esse hino? Tu és fiel, Senhor. Mas você conhece a história desse hino? Quem foi o compositor desse hino? O compositor desse hino foi Thomas Chris Home. Thomas Chris Home, ele é do século passado, ele compôs esse hino. Ele era um jovem, com 27 anos ele se converteu.
ele era bastante doente, vivia com muitas doenças. Ele tentou o ministério, não conseguiu, e ele foi o resto da vida dele vendedor de seguros lá em Nova York. Ele vendia seguros em Nova York. E ele, enquanto vendia seguros, ele compunha poesias. E no final da vida dele, ele havia ali composto mais de 1.200 poesias, que nós podemos dizer que são os hinos. E um desses hinos, o mais famoso, é o Tu És Fiel, Senhor. Eu lembro que na época que a gente cantava no quarteto, tinha esse hino, foi gravado pelos Arautos do Rei, lá naquele álbum deles, Celebração. Tu és fiel, Senhor. E como eu queria ter cantado aquele hino, Silvânia, como eu queria ter solado aquele hino na época, mas acabou que não deu certo, a gente não cantou. Mas hoje, quando eu vou ouvir louvores, eu coloco um fone de ouvido, e geralmente eu faço assim, sabe, irmãos? Quando eu vou orar, eu coloco de joelhos, coloco o fone de ouvido, e os primeiros minutos da minha oração, eu estou ali de joelhos, ouvindo louvor. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou preparando a minha alma para falar com Deus. A gente precisa entender que para falar com Deus, nós não podemos ir falar com Deus às pressas. Eu não posso ir falar com Deus pensando já quando vou me colocar de joelhos que eu tenho de me levantar, porque eu estou para fazer uma coisa daqui a 5 minutos, eu tenho de falar com Deus nas pressas, não. Tudo mais espere. Tudo mais tem de esperar. Ah, se não puder esperar, levante mais cedo, ainda faça o que for, mas você precisa falar com Deus com calma, porque se você não for falar com Deus com calma, você precisa desconectar do mundo aquele tempo entre você e Deus. Se você não for buscando e buscando e buscando mais e mais e mais, você não vai realmente se conectar com o Espírito de Deus. Essa experiência, eu acredito que pode ser replicada na vida de cada um de nós. Se eu for ler a palavra de Deus também com pressa, porque eu tenho de sair em determinado momento, eu tenho de ler só um versículo, não vai servir para você. Você vai estar morrendo aos poucos, você está muitas vezes entubado, respirando por aparelhos, porque a oração, a leitura da palavra é o que faz a sua alma respirar. Então, quando eu vou orar, eu me coloco de joelhos, coloco ali um hino de qualidade que me leve para Deus. Esses hinos que tem, a gente já sabe, bateria, essa coisa toda não leva você para perto de Deus. Não leva. Então, quando eu coloco aquele hino, Tu és fiel, Senhor, que eu ouço ali, né, na gravação que foi feita pelo Arauto do Rei da época, o toque do piano, então, aquilo me leva a entender, no momento que eu estiver passando, na dificuldade que eu estiver, que o Senhor é fiel. O que significa para você nessa manhã Deus ser fiel para você? Por que Deus é fiel? Você já parou para pensar qual o sentido de Deus ser fiel? Se eu perguntasse nessa manhã, o que significa Deus ser fiel para você? O que você responderia? Em que sentido Deus hoje é fiel? Como eu posso ter certeza que Deus é fiel? Fiel é algo que pode ser contrastado, que pode ser realmente observado e comprovado. Por exemplo, os cientistas hoje, eles fazem observações. Qual é o ponto de ebulição da água? Quando você coloca ali água no fogo, para as mulheres, para as irmãs que vão fazer alguma coisa, um alimento, você sabe que chega num ponto onde a água vai ferver. Qual o ponto que a água ferve? Isso é comprovado cientificamente. Qual o ponto que você vai poder perceber que existe, né, o que se fala da velocidade da luz? Isso é comprovado em qualquer lugar do mundo. Qual o ponto que há o gelo? Quantos graus são necessários para que algo congele? Então, são coisas que você observa hoje no mundo que são atestadas mediante fatos. Fatos não é uma coisa que um diz e outro fala e cada um diz do jeito que quiser. Fato é uma coisa que pode ser observável e pode ser comprovadamente observável. Cristo e a fidelidade de Deus também é observável. Você pode comprovar o quanto Deus é fiel. Quando você olha para vidas que foram transformadas, pessoas que foram libertadas, você pode ter certeza que Deus é fiel. Então, essa é a nossa mensagem. E Paulo está dizendo aqui, Deus é fiel. E a nossa palavra para vocês não foi sim, não. A mensagem pregada, e a lição da mensagem que é pregada aqui em 2 Coríntios, que Paulo inicia a carta para os Coríntios Deus é fiel. O que significa que Deus é fiel?
significa que naquele momento, que nem o seu esposo, nem a sua esposa estiver perto de você e puder ajudar você, naquele momento que as pessoas abandonarem você, naquele momento que você se sentir sozinho, naquele momento que você olhar para os 4 lados ao redor e não tiver ninguém para ajudar você, e ninguém compreender o que você está passando, Deus vai estar ali do seu lado. Ele vai estar ali com você. Naquele momento que você imaginar que a sua vida está difícil, e estiver difícil, e ninguém souber o que está se passando com você, e você muitas vezes está orando e está chorando, está desesperado, pensando, Senhor, como eu vou fazer para pagar essa conta que se vence amanhã? Deus é fiel. Ser fiel significa que ele não lhe abandona. Aconteça o que acontecer, Deus não lhe abandona. Se fizer chuva ou fizer sol, Deus não lhe abandona. Se tiver bom ou se tiver ruim, Deus também não lhe abandona. Mesmo você sendo jovem ou você sendo velho, com artrite, ficando cego dos olhos, como ficou o Isaac, não importa o problema que você passe, mesmo você sendo a pior pessoa, como Davi foi, mandando matar Urias, adulterando com a Batseba, ele recebeu o castigo de Deus, recebeu. Mas Deus é fiel, Deus não te abandona. Deus é fiel. E você pode perceber isso, porque vai chegar um momento em que os seus filhos, você vive para os filhos, cria os filhos, mas um belo dia eles vão dizer, pai, encontrei uma pessoa legal, uma pessoa que eu gosto, vou viver a vida com ela e vai embora. Do jeito que você fez. Um dia, quem sabe, a esposa olha para o esposo olha para a esposa, diz, olha, não amo mais você, vou embora, vou deixar você, ou lhe trai e vai embora. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus nunca vai embora, Cristo nunca vai embora. No final das contas, é o ser humano quem vai embora. Somos nós que deixamos a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, e por isso nós estamos falando tanto sobre isso, o Senhor espera você no lugar de oração e você não vai. O Senhor espera você no lugar de oração para falar com você e você não vai. E quando que eu não vou? É quando eu não vou para a palavra. O Senhor sabe quando você vai buscá-lo através da oração, vai buscar através da palavra. Ele sabe disso. E ele tem mostrado isso. Deus é fiel. Aconteça o que acontecer, ele não vai nos deixar. É essa primeira mensagem que Paulo está dizendo aqui para os Coríntios. Aconteça o que acontecer, a nossa mensagem é que ele é fiel, não importa o que aconteça. Agora, como eu posso saber que Deus é fiel? Há 3 maneiras pelas quais o apóstolo diz que Deus é fiel. Primeira coisa pelo qual nós sabemos que Deus é fiel é porque Jesus Cristo é a verdade. Esse é o primeiro ponto. Cristo é a verdade. Por isso que Paulo diz, a nossa mensagem não é sim e não. Como que alguém pode proclamar uma mensagem sim e não? A mensagem sim e não é uma mensagem que é baseada em dúvidas. Nós temos falado várias vezes aqui, há vários anos, Deus não trabalha com dúvidas. Deus não trabalha com incertezas. Deus trabalha com testes. E Deus está testando a nossa fé para saber até onde você está disposto a ir. Coisas mínimas que acontecem podem ser usadas por Deus para testar a nossa fé. Quantas vezes eu estou dizendo não para Deus, enquanto Deus está dizendo sim para mim? Mas Deus não trabalha com dúvidas. Deus trabalha com certeza. E Paulo está dizendo, a mensagem que foi proclamada, ela não é sim e não. Cristo não é contraditório. Deus não é um Deus de contradição. Deus não é um Deus que hoje ele promete uma coisa a você e amanhã ele desfaz. Hoje é um Deus de verdade, amanhã é um Deus de mentira. Hoje é um Deus de salvação, amanhã é um Deus de perdição. Deus é um Deus de verdade. É Satanás quem tenta levar hoje as pessoas a imaginar que Deus é um Deus de dúvida. Mas Paulo diz que não. E nós somos como ele. Nós proclamamos essa mensagem, que é uma mensagem de verdade também. Então, eu não posso hoje modificar a palavra que está na Escritura, você não pode modificar a palavra que está na Escritura, nenhum de nós pode modificar a palavra que está na Escritura, porque Cristo diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu sou o único caminho que leva para o Pai. Eu não posso dizer, há vários caminhos que levam para o Pai. O seu caminho vai levar para o Pai. Fazendo do meu jeito vai levar para o Pai, porque não vai. Então, Cristo, ele é o Senhor de todas as eras. Você já ouviu falar de pessoas dizendo que é preciso atualizar a Bíblia? Tem pessoas que dizem assim, nós precisamos de uma Bíblia atualizada. O que as pessoas querem dizer quando estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada? Eles estão querendo dizer assim, olha, não é questão de tradução. Não é questão, uma tradução melhor do que a outra. Corrigida fiel.
ou então a King James atualizada para fiel. Não é isso. As pessoas estão dizendo o seguinte, que existem coisas na palavra de Deus que elas não estão dispostas a aceitar. E porque elas não estão dispostas a aceitar, elas querem fazer com que a Bíblia fale aquilo que eles acham que tem de falar, e não aquilo que Deus quer falar. Como, por exemplo, a questão do homossexualismo e outras coisas mais, como, por exemplo, a observância do sábado, como, por exemplo, a divindade de Deus. As pessoas estão dispostas a querer fazer da palavra de Deus com que ela se molde aquilo que eles querem. Falando sobre promessas, hoje nós estamos num ano de promessas, porque é um ano eleitoral. E nós vamos ver muitas pessoas fazendo promessas. As promessas são feitas, mas a pessoa faz uma promessa e quando for amanhã, no momento de cumprir as promessas, as pessoas vão buscar o cumprimento das promessas. Fulano prometeu, tem um vídeo gravado. Ele falou há 2 anos atrás, dizendo que ia fazer isso, ia fazer aquilo, é uma promessa. E quando chega ali para a pessoa, ele vai dizer, não, mas hoje não é mais assim. Hoje não é bem assim. Aconteceu algo e mudou. Ah, isso não deu certo. Não tem os recursos. As promessas não são cumpridas. E Paulo está querendo dizer isso. Embora vocês estejam acostumados com pessoas dizendo sim e não, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, a promessa de Deus não está condicionada ao tempo. Glória a Deus por isso. A promessa de Deus não está condicionada se está chovendo ou fazendo sol, se as coisas estão melhores ou piores. Não é assim que a promessa de Deus acontece. Por isso Paulo diz, Cristo Jesus, ele não é sim e não. Ele é o sim. Com Cristo, não importa o que aconteça, ele sempre é o sim. Uma das coisas mais frustrantes para uma pessoa, para um ser humano, é ouvir um não. Não é verdade? Você lembra de algum não que você já ouviu? Você ia ali querendo uma coisa, estava pensando que aquilo ia acontecer, de repente uma porta se fechou e você recebeu um não. Como é difícil receber um não. Como é difícil, fiz hoje uma prova e você recebe um não, você não foi aprovado. Fiz uma entrevista de emprego e quando chega ali no final você está ansioso, querendo sim, de repente você recebe um não. Fui tirar a habilitação de motorista. E você vai tirar a habilitação de motorista, faz ali e de repente você fez alguma coisa e diz não. Não e não. Nós estamos num mundo hoje de nãos. Muitas vezes as pessoas dizem que Deus é um Deus de não. Você vai para os 10 mandamentos, você vai ver não. Não é verdade? Não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aparentemente, Deus é um Deus de nãos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 1, que através de Jesus Cristo, você pode ter o sim de Deus. Existe um sim de Deus que está preparado hoje para nós. E nós já temos esse sim. O sim de Deus é Cristo. O sim acontece através de Cristo. Não importa se está chovendo, caindo a tempestade, você tem um sim. Agora, por que eu tenho sim e o sim não aconteceu ainda na minha vida? Sendo bem claro aqui, porque eu tenho um sim e aquilo que Deus já me disse, o sim. Já pensou você ter um sim? Tudo o que eu quisesse, eu tenho um sim. Mas por que não aconteceu? Nós vamos ver hoje. Por que não aconteceu? Por que algumas coisas não acontecem? Mas entenda, você já tem o sim de Deus está em Jesus Cristo. Amém. Então, a promessa de Deus sempre vai encontrar um sim. Por mais que a sua vida esteja difícil, você tem um sim. Por mais que as coisas estejam ruins, sombrias, você tem um sim. E é apenas por causa do Senhor Jesus que a nossa vida é mudada. Você tem um sim para que a sua vida seja mudada. Você tem um sim para que você tenha plena saúde. Você tem um sim. O problema é que muitas vezes nós não estamos dispostos, nem cumprindo a cartilha de Deus, para que o sim aconteça. Porque o sim, ele está pairando. É como um sinal Wi-Fi. Você tem um sinal Wi-Fi aqui, você não está vendo o sinal, mas ele está repercutindo aqui. Se chegar outro aparelho aqui eletrônico, outro celular, ele vai detectar automaticamente que tem um sinal Wi-Fi aqui. Você não vê, mas o sinal está aqui. Mas para que haja conexão com esse sinal, é preciso que exista uma senha. Você coloca a senha, né? E tem uma senha aqui. É a senha que faz com que haja conexão. Cristo, ele é o sim. Cristo é essa senha. Mas nós precisamos também dispor do aparelho espiritual. E esse aparelho espiritual é o seu corpo, é o templo do Espírito. Se o seu corpo não estiver preenchendo as condições, como é dito na palavra, é relatado na palavra, não pode haver essa conexão e o sim não acontece.
Está parecendo muito filosófico aqui, mas não é. É a realidade que a palavra de Deus nos diz. Cristo é o sim. Então, Paulo continua. O Filho de Deus, Jesus Cristo, foi pregado entre vós. Qual é a mensagem de Paulo para os coríntios? Deus tem um filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único, seu filho unigênito. Deus tem um filho. Esse Deus que criou todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus tem um filho. E esse filho, ele é divino. É o divino filho de Deus. É o filho unigênito. A próxima frase de Paulo é: ele é Jesus Cristo. Na época de Paulo, você vai ver até na Epístola aos Colossenses, Colossenses capítulo 4, verso 11, que o nome Jesus é o nome comum. É um nome como José, como João, que você, em toda esquina, vai encontrar alguém chamado José, João, Antônio, Maria. Então, o nome Jesus é um nome comum. Mas o nome Jesus significa Salvador. Mas é esse Jesus que Paulo está falando aqui, não é o Jesus lá de Colossenses 4,11, que está enviando saudações para os Colossenses, que está aqui na palavra. Esse é o Cristo, o Messias. Então, ele é o príncipe. É esse que foi pregado. Sabe? Ele é ungido por Deus. Pedro diz lá em Atos que Cristo andou, foi ungido pelo Espírito Santo e andou em toda parte fazendo o bem, porque ele foi ungido. Isso me lembra lá em 1 Samuel 16, quando o profeta Samuel é enviado lá para Belém para ungir um dos filhos de Jessé como próximo rei. Vocês lembram da história, né? Ele chega ali e o Jessé tem muitos filhos. E o Davi, ele era aquele filho, tipo, né, que ninguém gostava. Por que ninguém gostava de Davi? Será que Davi era o filho bastardo ali, que era criado por Jessé, como qualquer um, que vivia dormindo lá dentro com as ovelhas? Ele era rude. A versão em inglês diz que ele era rude. Ele é aquele menino rude, mas bonito, de feição. É como se fosse um bicho do mato, Davi. Mais ou menos assim. E depois que todos os filhos de Jessé passam, ali, o Senhor está falando ali no ouvido de Samuel, dizendo, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que passam todos e não é nenhum. E aí Samuel pergunta, acabou os teus filhos? E ele diz, tem um. Lembrei agora. Tem um que vive lá dentro do mato, dorme lá com os bichos. Era Davi. E é isso que Davi fazia, dormia com os bichos lá. Davi só cheirava bode. Tem esse. É? Então mande chamar, porque ele, de jeito, não vai fazer nada aqui enquanto ele não vir. E lá vem aquele garotinho rude, os pés no chão, cabelo todo, versão, nem naquele tempo dos cabelos, né? Aquele perfume, aquele shampoo que usava nos cabelos, deixava o cabelo daquele jeito. Era Davi. E aí Davi é ungido. A palavra de Deus diz que Davi foi ungido. Mas com Cristo, ele foi ungido pelo Espírito. No dia do batismo, ele é ungido. Não com óleo, mas ele é ungido pelo próprio Espírito. O Espírito, a presença do Pai, reveste o seu Filho. E ele hoje é o nosso grande rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta. É Jesus, é o Senhor Jesus. Ele é aquele que salva, porque o seu próprio nome quer dizer aquele que salva. Ele é o Salvador, é Cristo. Então, quando Paulo está falando aqui para os coríntios, no início da mensagem, ele está dizendo o seguinte, a mensagem que eu proclamei a vocês, a mensagem que tem sido proclamada aqui neste canal durante esses anos é essa: Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi pregado. Essa mensagem que tem sido proclamada não é uma mensagem filosófica, não é uma mensagem apontando, dizendo, a igreja A, a igreja certa, a igreja B, a igreja certa. Não é uma mensagem pedindo fundos para se manter um ministério, dizendo, como alguns no YouTube dizem, esse canal precisa desesperadamente da sua ajuda, está aqui o nosso Pix. Não é isso. É Jesus Cristo. E esse crucificado, porque ele é o Filho de Deus. Então, a mensagem que tem de ser proclamada hoje para as pessoas é essa: Jesus Cristo, Filho de Deus. E Paulo, ele diz aqui, eu não preguei isso de uma maneira diferente. Não foi feito um culto escondido, com tambores batendo. Vocês viram que tem igrejas hoje, né, que a gente vê nos vídeos aí, é uma candomblé, na verdade. Porque é uma mistura. Não é verdade? Tudo isso para tentar se
levar as emoções para as pessoas imaginar que estão com o Espírito de Deus. Estão sendo ungidas com o Espírito de Deus, quando na verdade não estão. Glória a Deus, meu irmão, porque eu e você, nós somos chamados para a verdade. Porque nos foi pregado Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que importa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa mensagem não foi proclamada de uma maneira diferente, não foi proclamada com tambores, não foi proclamada com incenso sagrado, inundando todo mundo, não foi proclamada usando nenhum tipo de psicotrópico para a pessoa viajar para outra dimensão, usando algum tipo de coisa desse tipo. Não, é Cristo, Cristo que foi proclamado. Então Paulo diz isso, eu falei de Jesus, eu falei que ele nasceu de uma virgem, eu falei que ele foi para o deserto, foi tentado pelo diabo 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Foi Cristo que foi proclamado, diz a palavra aqui, o Filho de Deus que foi proclamado por nós, por mim, Silvânio e Timóteo. E agora vem outro ponto aqui. Paulo está dizendo, vocês não nos convidaram. Alguém aqui convidou a Deus para vir para a sua vida? Não, pelo contrário. Nós buscamos, se for pelo nosso próprio ser carnal, expulsar Deus da nossa vida. Como nós falamos agora. O Senhor está disposto a nos ouvir, o Senhor está disposto a nos falar. Mas quantos de nós estamos dispostos a falar com Deus e a ouvir a Deus? Então Paulo está dizendo, vocês não nos convidaram, nós não recebemos uma carta, ninguém mandou nos chamar, mas nós viemos e falamos. É assim que o evangelho é pregado. É assim que a palavra de Deus é pregada. Então Paulo está soletrando para eles. Cristo foi proclamado entre vocês. E ele não é sim e não. Uma mensagem sim e não é uma mensagem que traz confusão. Nada do que Deus vai dizer hoje para mim nem para você é para gerar confusão. Então o que significa isso? Versículo 19. O Filho de Deus, nele sempre houve o sim. Irmãos, quem sabe nós ainda não compreendemos o quão importante, o quão maravilhoso é você ter um sim de Deus. Você pode falar hoje com um prefeito, você pode falar hoje com seu pai ou com a sua mãe, sabe? E você vai encontrar, de alguma maneira, você pode receber um não. Mas para a sua salvação, Jesus Cristo sempre está dizendo sim. Sempre está dizendo sim. Sabe? E o que significa? O que significa? Quando, lá na eternidade, antes de fazer esse mundo, na presciência divina, o Senhor previu que o homem cairia em pecado e que ele tinha de enviar o seu Filho único ao mundo, e ele fala com o seu filho, filho, é você quem tem de ir. E o filho diz sim. Esse é o sentido do sim. É por isso que ele é o sim. Quando ele vem a esse mundo, está lá no jardim, no Getsemane, com o cálice amargo, para pagar o preço pelos nossos pecados. E o pai diz, filho, é agora ou nunca. Você vai ter de pagar o preço da humanidade. O que você diz? E o filho diz, sim. Amém? Ele diz sim. Quando ele está na cruz do Calvário, crucificado, e ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Não há resposta do pai. E mesmo assim, ele diz, sim. Eu continuo. Eu vou em frente. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo sim para Deus. Tudo que o pai propôs, tudo que o pai determinou, ele é o eterno sim, para cumprir a vontade de Deus, por mais que isso exija dor, por mais que isso exija sofrimento. Agora a pergunta que eu faço, quantos de nós estamos dizendo sim para Deus em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento? Porque é isso que nos é exigido também. Isso nos é exigido, sim. Não importa o que eu perca, Senhor, sim. Não importa se eu perca a vida, sim. Assim como ele nos disse um sim, você também precisa dizer um sim para Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que você perca, não importa se você perca a família, não importa se você perda o emprego. E muitos de nós vamos ser chamados a escolher se é sim ou não para Deus em determinado momento. E quando Jesus diz sim, foi porque quando ele vem ali, quando ele começa seu ministério e ele é batizado lá no Rio Jordão, o pai diz, sim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 17, quando ele sobe o monte e leva os discípulos Pedro, Tiago e João, e ele é glorificado ali no monte, o pai desce em glória, na nuvem de glória, e diz, sim, esse é o meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer. O pai está dizendo sim para o filho, porque o filho disse sim para o pai antes das eras eternas.
Glória a Deus por causa disso. O Pai está dizendo sim. Sim. Quando ele morre na cruz, ele disse sim para o Pai na cruz. Meu Deus, por que me desamparaste? O Pai não responde. E ele diz sim, eu vou até o fim. E ele diz, está consumado. 3 dias depois, o Pai diz sim, e ele ressuscita dos mortos. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que Deus é fiel. E é essa mensagem que Paulo está falando para os Coríntios. E é essa mensagem que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Deus é fiel. Não importa se assim como Cristo estava lá naquela cruz, e ele não via nada mais à frente, só via as trevas do sepulcro. 3 dias depois, o Pai disse, sim, você é o meu filho amado. Sim, e ele volta à vida. Porque Deus é fiel. Jesus Cristo é o eterno sim de Deus. O sim de Deus para a sua vida. O sim de Deus para a sua felicidade. O sim de Deus para a salvação. É por isso que Paulo diz, não importa quantas promessas de Deus. Sabe quantas promessas de Deus tem na Bíblia? 7.487 promessas. Para todas essas 7.487 promessas de Deus, todas elas, Paulo diz aqui, o sim só acontece por causa de Jesus. Para todas elas, ele é o sim. Para todas. Ele é o sim eterno de Deus. Como é maravilhoso falar isso. Então, nós não precisamos de mais ninguém. A salvação, a eternidade, é através de Cristo. Então, sim, nessa manhã, Cristo está feliz porque você está ouvindo essa palavra. Amém. Cristo quer que você saiba que ele te amou tanto, que Deus amou tanto, que deu o seu Filho unigênito. Sim, ele quer que você seja salvo do pecado e da morte. Esse é o sentido do sim. Sim. Sim, você pode conhecer a Jesus nessa manhã. Por mais que você ache que as coisas estão difíceis, ele diz, venha a mim. Ele já disse um sim. Todos que estão cansados, sim, você pode ir. Mas o problema é que muitas vezes nós dizemos não. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, não é o momento ainda. Senhor, não consigo ir ainda, não nesse momento, não agora, não consigo mudar agora. Nós colocamos limitações em Deus. Sim, Paulo diz, esse é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não existe outro. Não é Maria, não é José, nem Sansão. Lembra aquela música do Nelson Ned, né? Não é, ele tem uma música que fala assim, não é Paulo, nem José, nem Sansão, nem Noé, o nome é Jesus. Essa música é muito bonita, do Nelson Ned. O nome é Jesus, só existe um nome. Então, Deus é fiel, ele não confunde. O segundo ponto, porque nós sabemos porque Deus é fiel, é porque ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. Ele nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. O versículo nos diz assim, porque todas quantas são as promessas de Deus, nós falamos agora há pouco, 7.487 promessas de Deus. Tem teus 7, né? 7.000, mais de 7.000 promessas. Então, Paulo está falando disso aqui. Todas quantas são as 7.000, mais de 7.000 promessas de Deus, em Jesus há o sim. Amém. Sabe quando você recebe um cheque e você leva para o departamento lá e precisa de alguém dizer pague-se? Jesus é aquele que diz pague-se. Jesus é aquele que coloca o carimbo com o seu próprio sangue e diz acontece. Eis que estou convosco todos os dias. Sabe por que ela acontece? Por causa de Jesus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Pelo fogo, não te queimarás, a chama não arderá em ti. A promessa vem lá diretamente do trono de Deus dos céus. E sabe quem diz assim, se cumpra? Cristo. É ele que faz acontecer. É ele que diz sim, aconteça agora na sua vida. A promessa é dele. O cumprimento da promessa é ele. Ele é o sim. Em todas essas milhares de promessas de Deus, não importa quantas promessas de Deus tenham feito, através de Jesus há o sim. Quando nós pecamos, o que é que nós merecemos? A morte. A palavra diz, o salário do pecado é a morte. Quando Adão pecou, o pecado entra, ele é expulso do jardim, e a primeira coisa que acontece ali é uma promessa. Já provou a pensar nisso? A primeira coisa que acontece logo após o pecado é uma promessa. Qual foi a primeira promessa? Gênesis capítulo 3, 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Promessa. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, promessa, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Logo, imediatamente, quando o pecado entra no mundo, a primeira coisa que Deus faz é uma promessa. Nós precisamos de promessas. Deus faz promessas, mas promessas, elas são realmente valiosas, importantes, se elas puderem ser cumpridas. Deus faz a promessa, e o cumprimento da promessa é Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz que ele é o sim. Deus promete, e nós precisamos de promessas. E Jesus cumpre essas promessas. Então, as promessas de Deus com Abraão, Isaac, Jacó começam a ficar particulares. Depois chega Judá e chega o grande rei. Então, a promessa é que o rei viria, e o rei vem. Então, agora, só sobre a vinda do rei, você tem mais de 300 promessas. 332, para ser mais exato, são promessas falando sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do rei, a promessa onde ele havia de nascer, a promessa que ele nasceria de uma virgem, a promessa que ele morreria numa cruz, e os judeus não crucificavam ninguém. Mas o Senhor já estava falando. A promessa que ele seria traspassado nas mãos e nos pés, está lá em Zacarias. A promessa que ele seria traído por 30 moedas de prata, e também que aquelas moedas de prata seriam usadas para comprar lá o Aceldama, o campo de sangue. Tudo estava dito, são promessas. Profecias são promessas. São promessas. Mais de 300 promessas. Mais de 7.000 promessas de Deus. E Paulo está dizendo, você tem todas essas promessas. Hoje, nós que chegamos nos últimos dias, como foi falado agora há pouco, pelo irmão Claudivan, da parte do Senhor, nós chegamos na hora 10ª. O que significa a hora 10ª? Talvez o irmão Claudivan tenha falado e nem tenha se atentado, mas a hora 10ª é uma palavra do Senhor Jesus, numa parábola, que fala do último momento da história desse mundo, e nós não estamos entrando na hora 10ª, nós estamos no final da hora 10ª. Quem se atentou aqui à palavra que foi falada, a palavra do Senhor, da parte do Espírito de Profecia pelo irmão Claudivan, entendeu isso? É a hora 10ª que chegou. A hora da colheita final. A hora para onde todas as promessas de Deus, mais de 7.000 promessas apontaram. Já parou para pensar nisso? Mais de 7.000 promessas apontando para hoje, mais de 7.000 promessas apontando para nós, e o cumprimento de todas as promessas de Deus acontece através de Jesus Cristo e acontece através da sua vida. Imagine agora a sua responsabilidade diante de Deus, diante dos anjos. Vamos colocar um pouco de peso aqui nas costas da gente. Todas as promessas, lá desde o início, desde a primeira promessa da serpente que foi falada lá, da semente da mulher, apontavam para esse dia. Apontam hoje para cá. Apontam para nós. O cumprimento de todas as promessas está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos, cumprimento de promessas. E aqui Paulo está dizendo, não importa quantas promessas Deus tenha feito, todas elas só se realizam por causa de Cristo. Só por causa de Jesus. Só por causa dele. Eu quero citar algumas dessas promessas aqui, bem rapidamente. São coisas maravilhosas. Você vai ter mais de 7.000 promessas. 7.400 e poucas promessas. E aí eu vou para Deuteronômio 31, verso 8, eu encontro lá. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas nem te espantes. Promessa de Deus. Quem cumpre a promessa, quem dá o sim para a promessa? Cristo. Amém? João 16, 33. Você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O sim dessa promessa foi dita pelo próprio Cristo. O cumprimento é em Cristo. Salmo 32, 8. Eu vou te instruir. Eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Eu vou te guiar. Ele está prometendo aqui. Senhor, eu não sei. Ele diz, eu vou te instruir. Senhor, eu não entendo. Eu vou te ensinar. Senhor, que caminho eu devo seguir? Eu vou te mostrar o caminho. Senhor, eu não sei para onde ir. Eu vou te guiar com os meus olhos. Salmo 32, verso 8. O fim dessa promessa está em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Salmo 103, 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. É uma promessa. Quem garante o cumprimento da promessa? Jesus Cristo. Ele é o sim. Tiago 5,15. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Tiago 5,15. Quem é o cumprimento dessa promessa? Jesus Cristo. Ele faz acontecer.
Ele é o cumprimento da promessa. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes, não se finque no seu próprio entendimento. Eu acho que é o melhor, eu acho que eu estou vendo assim que vai dar certo. Não, confia no Senhor. É uma promessa. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma promessa. Lembra que a gente falou agora há pouco? Todas as promessas estão pairando no ar. São como o Wi-Fi. Às vezes indetectável aos olhos humanos. Mas o que é preciso para que essas promessas se cumpram hoje na sua vida? A oração da fé salvará o enfermo. O que é preciso para que a promessa se cumpra hoje na sua vida? Não esteja ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6 e 7. As suas petições precisam ser conhecidas. Irmãos, promessas. Eu sei os pensamentos que tenho de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Promessas. Irmãos, não daria tempo hoje de falar sobre todas essas promessas. São mais de 7.000 promessas. Promessas, promessas, promessas. Então, Cristo é o sim. Ele é o fundamento da mensagem, o fundamento da promessa. Só para a gente recapitular aqui, se nós entendemos. Você entendeu? Você tem um sim para a nova vida. Você tem um sim para a vida eterna. Você tem um sim para o perdão dos pecados. Você tem um sim para a libertação das drogas. Você tem um sim para a libertação dos vícios. Você tem um sim para a libertação da bebida. Você tem um sim para ter uma casa feliz. Você tem um sim para ter saúde. Você tem um sim para tudo. E esse sim está em Jesus. É um sim. Você tem um sim para ter fé até para ordenar que essa montanha saia daqui e se coloque lá no mar de Maceió. Mas aí, se você tiver fé, você tem um sim. Cristo falou sobre isso. Você tem um sim na promessa de que o seu corpo mortal vai se revestir da imortalidade e você vai contemplar a Cristo e vai ter um corpo incorruptível. Você tem um sim para isso. Que você ouvirá a voz da trombeta, a voz do arcanjo naquele dia, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. São sim. Como isso é maravilhoso. Você tem um sim para a vida eterna, porque Cristo é o sim. Mas tudo isso, todas as promessas, elas são garantidas por causa da ressurreição. É a ressurreição de Cristo que triunfou, que nos dá essas promessas. Então é a ressurreição que nos traz para elas. Então Paulo diz, por meio dele, como as promessas podem ser cumpridas. Nós falamos agora há pouco sobre o sim, que nós já temos, mas como é que esse sim, ele baixa? Vamos dizer assim, né? Trazendo para uma linguagem aqui, né? Está na nuvem, está no ar, como que eu posso fazer o download do sim? Como é que eu posso baixar o sim, fazer um download, né? Pegando essa linguagem de informática, de celular, vou baixar um arquivo. Como é que eu posso baixar o sim para mim? Se eu já tenho esse sim, como que eu posso fazer esse sim baixar? Como eu posso trazer todo esse cumprimento dessas promessas para a minha vida? Quem sabe eu não tenha vivido hoje, mas o que é preciso? O apóstolo responde aqui. Lembre que essas mensagens são mensagens do Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios. O versículo 20 diz assim, porque todas quantas promessas são de Deus, são nele o sim. Nós já sabemos, nós sabemos o sim, os milhares de sims que nós temos em Jesus, a porta aberta. E por ele também é o amém. O amém para a glória de Deus por nós. Quando você lê no original, você vai ver que a palavra amém, ela tem um sentido de verdade. Esse é o sentido. Amém quer dizer verdade. Então, quando eu digo amém, eu estou dizendo verdade. Eu estou dizendo, assim seja, creio. Então, não adianta nada eu ter todas essas promessas, eu ter 7.000 promessas de Deus, mais de 7.000 promessas de Deus, se eu não estou disposto a dizer assim seja na minha vida. Assim seja comigo, irmão Naldo. Porque senão as promessas vão continuar pairando na Escritura, mas se eu não trazê-las para mim, mas como é que é esse amém? É simplesmente eu, no final da oração, dizer amém? Não. Não é assim. A palavra diz aqui que o amém é para a glória de Deus por nós. Existe outro texto que Paulo diz assim, quando ele escreve para os filipenses. Olha, irmãos,
Aconteça o que acontecer, sofri muitas provações, muitas tribulações, mas eu estou disposto a uma coisa. Quer eu viva, quer eu morra, Cristo será glorificado no meu corpo. Essa palavra tem um sentido tão profundo, porque Paulo podia ter dito, Cristo será glorificado na minha oração, Cristo será glorificado na minha alma, Cristo será glorificado na minha fé, Cristo será glorificado na semana de oração. Não, ele diz, Cristo será glorificado no meu corpo. Quer eu viva, quer eu morra. No meu corpo, Cristo será glorificado. Ou seja, o seu corpo. E aí Paulo também fala, usa o seu corpo, mas em Filipenses é mais profundo. Cristo será glorificado no meu corpo. Você precisa usar o corpo como instrumento para que esse sim de Deus se cumpra na sua vida. A palavra diz, a oração de fé salvará o enfermo. E se tiver cometido pecado, serão perdoados. Mas o enfermo precisa usar o corpo dele para que o amém, para que seja feito o download deles. As promessas do sim, elas estão que nem no abstrato. Você precisa, Elisama, através do amém, da aceitação, da invocação, não apenas verbal, no final da oração, mas apresentar o seu corpo e dizer, Senhor, como que o Senhor quer fazer essa promessa se cumprir na minha vida? Amém? Amém. Como essa promessa é feita? Ela não é feita num passe de mágica. Ela precisa que eu apresente o meu corpo e diga, Senhor, como o Senhor quer fazer? Por isso que Paulo diz, quer eu morrendo, quer vivendo, Cristo será glorificado no meu corpo. Aí Paulo vai, é preso, é levado amarrado, com as cadeias, um belo dia, os irmãos estão olhando ali, e Paulo coloca o pescoço dele em cima de um tronco, e vem lá o carrasco que corta o pescoço de Paulo. Cristo foi glorificado através do corpo de Paulo, porque Paulo ofereceu o seu próprio corpo para servir de testemunho. Se eu não oferecer o meu próprio corpo para servir de testemunho, como o sim de Deus pode se cumprir na minha vida? Como, Elisama? Como, Rafael? Como o sim de Deus pode se cumprir na minha vida se eu não oferecer o meu próprio corpo? Como eu posso fazer as promessas se tornarem reais? Como eu posso fazer? Então, irmãos, essas são as palavras de Deus. E Paulo continua, e ele diz assim ainda, esse ponto, agora chegamos no terceiro ponto. Por que Deus é fiel? Por que Deus é fiel? Você vai encontrar aqui no versículo seguinte. O que nos confirma convosco é Cristo. Versículo 21. E o que nos ungiu é Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Deus não é um Deus que depois que você se batizou, ele simplesmente disse, olha, tem a Bíblia? Tem. Sabe que tem de orar? Sabe. Então, se vira. Se vira, já sabe tudo que tem de fazer. No dia do juízo, vou só prestar contas. Vai prestar contas comigo. Não. Ele não nos abandonou para seguir sozinhos. Nós sabemos o que temos de fazer, mas se for depender das nossas próprias forças, nós não fazemos. Nós não temos forças para fazer. E Paulo escreve isso aqui aos Coríntios, nessa mensagem maravilhosa do Senhor nessa manhã, ele diz o seguinte, é Deus quem faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. Quem nos confirma em Cristo é Deus. Ou seja, Ele dá a confirmação. É Ele quem faz com que eu permaneça. É Ele quem faz com que você ore. É Ele quem faz com que o Espírito trabalhe no seu coração e você entenda que precisa buscar a Deus, que precisa orar. É Ele quem toca no seu coração e diz, nossa, estou ouvindo essa mensagem, está falando sobre oração, não tenho orado, me ajude a orar, me ajude a buscar, me ajude, me dê o temor para que eu não perca a salvação. Quem nos confirma é Cristo em Deus. Não que eu tenha força alguma para fazer. Não que você tenha força alguma. É Ele quem nos confirma. Ou seja, quem é que me ajuda a permanecer? É porque eu sou religioso? Não. Não é porque eu sou religioso. Porque muitas pessoas podem ser religiosas e simplesmente não acreditarem, não crerem. Não é porque você é religioso. É Deus quem faz você ser. Existe o sim, existe a promessa, existe o amém, que faz o download da promessa, para ficar bem claro,
É o amém, quando se oferece o corpo, que faz com que a promessa venha, seja instalada, e no final das contas, tudo isso é uma permissão de Deus. Uma permissão de Deus. Agora, se não seguir o passo a passo celestial, saber a promessa, saber quem é o cumprimento da promessa, que Cristo é o sim, e que tudo é feito através do amém, também não dá certo. Não tem como acontecer. É isso que Paulo está dizendo. Quem nos confirma é Cristo em Deus. Eu fico pensando na vida do apóstolo Paulo. Quando ele escreve essa mesma carta aqui, lá na frente, ele começa a falar um pouco dos sofrimentos dele. E ele começa a dizer um pouco, né, dos sofrimentos dele. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele começa a dizer: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Porque Paulo, que ele parece estar se gloriando aqui. Na verdade, ele não está se gloriando, está falando o que ele suportou, o que ele passou. Ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu sou mais. Em trabalhos, eu sou mais. Em açoites, eu sou mais. Em prisões, eu sou mais. Em perigos de morte, muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Já parou para pensar? 5 vezes Paulo pregando o evangelho, chegou num lugar, as pessoas não aceitaram tanto, não aceitaram tanto, que pegaram Paulo ainda e deram 39 chibatadas nele. E jogaram ele lá dentro na cadeia. E ele ficou lá. Depois Paulo saiu, todo rasgado, e vai continuar a pregar o evangelho. Em outro lugar, ele pega ele de novo, mais 39 chibatadas. Outro lugar, mais 39 chibatadas. Outro lugar, 39 chibatadas. 5 vezes. Depois ele está numa província romana, aqui é só entre os judeus. Depois ele está numa província romana. A província romana é com vara. Uma está relatada na Bíblia, lá em Filipos, e tem mais 2 que não estão aqui em Atos. E Paulo está pregando ali, aquela mulher lá endemoniada, nos Filipos, aí o espírito é expulso em nome de Jesus, aí, Paulo pega ele, dá umas varadas em Paulo, coloca Paulo e Silas na prisão, a gente sabe a história, e Paulo diz: tudo isso eu passei, apedrejado até eu fui, o barco afundou, eu fiquei no mar ali, pegado nos cascos ali, um dia, uma noite. Por que Paulo não parava? Você já parou para pensar nisso? Paulo dizia: peraí, depois de levar umas 3 chicotadas, 3 vezes ou 4 dessa, Paulo dizia: vou passar um ano de férias. Paulo não podia fazer isso? Vou passar um ano de férias, Senhor. Já levei aqui 5 pizzas, já levei mais 3, 8. Senhor, vou passar um ano aqui pregando no meu canto, quem quiser vir até mim. Mas por que Paulo não parava? Nós vamos ver essa semana uma passagem que fala disso, diz: o amor de Cristo nos constrange. Nós vamos falar disso essa semana. Mas aqui, trazendo para o contexto de 2 Coríntios capítulo 1, por que Paulo não parava? Paulo não parava, porque quem confirmava Paulo em tudo isso era Deus, é Cristo. Isso é maravilhoso. Qual a explicação para tudo isso? Paulo diz: Deus me faz permanecer em Cristo. Amém? Deus me faz permanecer em Cristo, eu estou permanecendo em Cristo. Não importa, eu levei as chibatadas, levei as varas, me cortaram, fui apedrejado, mas eu não posso sair de Cristo. E hoje, tanta gente, poucas pessoas, algumas pessoas, por causa de uma besteira, porque houve um mentiroso falando no YouTube, porque eu não creio, não vou permanecer em Cristo. O que vai acontecer no dia do juízo? O que você acha que vai acontecer no dia do juízo? Quando o Senhor, de um lado, tiver um homem como o apóstolo Paulo, que passou tudo isso e permaneceu em Cristo, e do outro lado tiver fulano de tal, Beltrano, Beltrana, Senhor, eu não criei assim. Né? Tem gente assim, nossa, eu não criei desse jeito, aí eu não permaneci em Cristo. E aí? O que cara vai olhar para Deus? E Paulo diz: quem nos faz permanecer em Deus é Cristo. Depois de Paulo falar tudo isso, agora você vê que Paulo está falando no verbo, no presente. A partir de agora, o tempo parece que muda aqui. E Paulo vai falar do passado. Porque Paulo está dizendo aqui: ele nos ungiu. Versículo 21. Quem nos confirma convosco em Cristo? É Cristo que confirma.
nós já vemos. E agora ele vai dizer, e ele nos ungiu. Que unção é essa? Que unção é essa? É o próprio Deus quem faz, através do Espírito. É a unção do Espírito, que está falando lá em Joel, o Espírito sendo derramado. Paulo está falando aqui da nova aliança. Paulo está falando da regeneração, que todos nós hoje somos sacerdotes e profetas, sabendo isso? Na nova aliança, todos são sacerdotes e profetas. Pedro fala disso, 1 Pedro 2,9. Vós sois nação santa, sacerdócio real. Então hoje você pode se apresentar diante de Deus, porque você também é um sacerdote ungido. Amém? Você é um sacerdote ungido e pode se apresentar diante do Senhor. Todos nós somos ungidos. Que maravilha. O segundo ponto é que Deus nos deu o selo de propriedade. Selo de propriedade. O que é isso? Nos tempos antigos, quando a pessoa queria selar alguma coisa, ela pegava uma cera, ela colocava uma cera sobre o documento e colocava o seu selo. Então isso era da pessoa, a pessoa era selada. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando Deus te dá o seu Espírito, imagine você em bilhões de pessoas no mundo inteiro. Deus te dá o seu Espírito. Se você deposita sua confiança em Jesus, aos olhos de todo o universo, dos seres celestiais, dos principados e potestades, dos demônios também, quando ele olhar para você, ele vai ver um selo identificativo que ele vai entender que você é de Deus. O Senhor está dizendo, Saulo de Tarso agora é meu. O carcereiro de Filipos. Lembra do carcereiro? Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Aquela mulher lá, a Lídia, que Atos dos Apóstolos fala, né? Atos fala. O Senhor está dizendo, ela é minha. Então, quando Deus coloca o selo de propriedade, ele diz, você é meu, você é minha. E o universo inteiro sabe identificar. Lembra uma passagem, quando Paulo está pregando na escola de Tirano, e ele está expulsava demônios em nome de Jesus. Então, os 7 filhos do homem viram aquilo acontecer e foram expulsar um endemoniado, um demônio. E quando eles vão expulsar o endemoniado, ele diz, desconjuro você por Jesus a quem Paulo prega. Qual é a resposta do demônio? O que é que o demônio respondeu? O demônio disse, conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você é quem? São os próprios demônios, meus irmãos. Eles sabem se você tem um selo de Deus, que você é um servo de Deus, que você está selado com o Espírito Santo. O demônio sabe. Agora, se você não está, ele também sabe. Mas quando você está selado com o Espírito, ele sabe e existe uma barreira espiritual que está ali sobre você e ele não pode tocar. Amém? Amém. É o selo de propriedade que a palavra está dizendo. Esse selo de propriedade, ninguém pode tirar. Nenhum poder no céu, nem na terra, pode tirar. Porque é o Senhor quem colocou. É o Espírito Santo, é o dom de Deus. E você é selado. Outra coisa que Paulo diz também, é que você recebe um penhor. O que é penhor? Penhor é uma garantia. Por exemplo, você quer fazer um empréstimo, você pode dar o seu carro como garantia para o banco. Você chega lá, o banco vai avaliar, olha para aquele carro, transfere a propriedade, a alienação fiduciária, e então o banco vai lhe dar o dinheiro e o seu carro, ou qualquer outro bem, a sua casa, vai ficar ali penhorado. Se você não cumprir, o banco vai lá e tem uma garantia. E ele pega aquele imóvel, ou aquele imóvel para ele. Imagina só também hoje, você quer comprar alguma coisa. Você chega lá na loja, suponha que você queira comprar algo caro, ou um carro. Vamos colocar o exemplo de um carro. E lá está dizendo, você vai dar uma entrada, vai dar uma pequena entrada agora e vai pagar só ano que vem. Mas você já pode levar o carro. A entrada é a sua garantia, você já pega. Quando Deus dá o Espírito de Deus, dá o Espírito Santo para você, sabe o que o Espírito significa? Essa entrada. Você ainda não foi arrebatado, você não tem a vida eterna ainda agora, você não é levado para o céu, a Nova Jerusalém não desceu ainda, mas o simples fato, digo simples, o mais poderoso fato, a mais poderosa prova de você ter o Espírito Santo é a garantia de que você vai ter tudo isso que Deus prometeu.
É o penhor. E quem tem um penhor, vem buscar. Vocês lembram daquela história de Jacó? De Jacó lá com a Tamar, que teve os filhos de Jacó, e ele prometeu casar um, ela casou, ficou viúva. Casou com outro, ficou viúva. Ele disse, tem um filho mais novo, o terceiro filho. Quando ele ficar rapazinho, você casa com ele. Ele ficou rapazinho, o Judá não deu mais o filho para ela. E ela estava como viúva, esperando. Esperou. E nada do Jacó dar o filho. Até que um dia ela se disfarçou de prostituta, e aconteceu o que aconteceu com Jacó. E aí, quando Jacó diz, olha, deixa eu ter uma relação com você. Ela diz, primeiro você vai me dar um penhor. Quer um penhor? Garantia. Me dá o teu cordão, me dá o teu selo. Jacó deu. Deu. E pronto, foi embora. Aí depois lembrou, disse, olha, leva o pagamento lá para aquela mulher e traz o meu penhor de volta. Quando o amigo de Judá, aliás, vai lá levar, não encontra mais. Aí ela diz, olha, sabe de quem é isso aqui? Aí disseram, tá grávida, não é isso? Tá grávida, adulterou. Ela estava esperando ainda. Aí quando ela pega, diz, eu concebi o menino, o pai do menino é o homem que é dono disso aqui. De quem era aquilo? De Judá. Então o penhor existe porque em algum momento o dono do penhor vai procurar o penhor para trazer de volta. Porque o penhor é dele. Sabe o que o Espírito em você significa? Que você pertence a Deus. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai procurar onde está o Espírito dele. Amém? Onde é que está o meu Espírito? Onde está o meu Espírito? Com quem? Quem tem o meu Espírito? Quem tem o meu Espírito é meu. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm um Espírito. Vocês têm a garantia de que quando a promessa final se cumprir, qual é a promessa final? Virei outra vez. Quando a promessa final se cumprir, quando dos céus apareceu o Senhor Jesus com os anjos da sua majestade, quando a última trombeta soar, os mortos em Cristo restarão primeiro, quando ele vier, ele vai procurar o seu Espírito. E onde está o seu Espírito? O seu Espírito está em você. Se ele estiver em você, ele vai dizer, então você é meu, porque você tem o meu Espírito. Amém, meus irmãos? Que a graça do Senhor Jesus seja comigo, que ela seja com você nessa manhã. Que nós que temos o Espírito de Cristo, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso não é dele. Então, o sentido, o selo de Deus é o Espírito. É o adiantamento que Deus nos dá de que existe um lugar preparado para nós. E o texto de Lamentações 3:23 diz, grande é a tua fidelidade. Você sabe quem disse essas palavras? Você sabe quem falou isso? O profeta Jeremias. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:23, Jeremias está dizendo, grande é a tua fidelidade. Você já parou para pensar em que circunstância ele está dizendo aquilo? Às vezes nós adoecemos, nós passamos provações, nós ficamos tristes, às vezes você fica sem dinheiro para pagar uma conta, uma situação difícil em casa, aí você diz, cadê Deus? Primeira coisa que vem na cabeça. Onde está Deus? Essa palavra diz que Deus é fiel. Fiel quer dizer, ele não falta. Mas onde é que está Deus? Você sabe em que circunstância Jeremias escreveu Lamentações? Jeremias escreveu Lamentações depois que Jerusalém tinha sido destruída, os muros tinham sido rompidos, tinham matado um monte de gente, tinha pegado gente ali, levado, deportado, estava tudo queimado, tudo uma miséria, as pessoas morrendo de fome. E mesmo assim Jeremias diz, grande é a tua fidelidade, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está tudo ruim, está tudo queimado, está tudo destruído, pessoas morreram, eu estava preso numa gaiola, me soltaram agora no meio desse monte de gente aqui, que nem zumbi, com fome, morrendo de fome, de um lado para o outro. E ele dizia, grande é a tua fidelidade, porque se não fosse a tua misericórdia, Senhor, estaria pior. É o que Jeremias está dizendo. E mais, isso só está acontecendo, sabe por quê? Lembra que nós falamos no início? O que é que faz as promessas se cumprirem? O amém. As promessas existiam para aquele povo? Existiam. Existem para nós hoje? Existem. Mas aquele povo não disse o amém. Não disse o amém. Quando Cristo vem, cumprimento das promessas. Jerusalém disse o amém? Não. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes quis eu reunir? Havia promessa, eu quero reunir, eu quero salvar, eu quero livrar você. Mas se você não disser o amém, se você não aceitar, eu não vou fazer a força.
Tudo de ruim que vai acontecer nesse mundo é por falta de promessas de Deus de salvação? Não. Simplesmente porque o mundo não diz o amém. As pessoas não aceitam. As pessoas não querem. Então, se não querem, como é que vai acontecer? Jeremias entendeu isso e diz: grande é a tua fidelidade. Nessa manhã, meus irmãos, que o Espírito do Senhor, que habita no nosso coração, que é essa garantia da vida eterna, possa nos dar plena certeza das promessas de Deus, porque a promessa de Deus, ela nunca confunde. Ela nunca confunde. Ela nunca deixa você perplexo. Nunca. As promessas de Deus se cumprem. E o convite que eu faço nessa manhã, o convite da palavra é: entenda, creia que as promessas de Deus são feitas para você. Mas a pergunta é, promessas feitas, o sim já existe. Às vezes as pessoas confundem, né? Eu já vi gente dizer, o não eu já tenho, né? O não eu já tenho, né? A gente é o contrário. O sim nós já temos. Você já tem um sim. Agora, por que a promessa ainda não aconteceu? Porque está faltando o amém. Como é que o amém acontece? Lembra do texto de Paulo em Filipenses? Diz assim, quer morrendo, quer vivendo, Cristo será glorificado no meu corpo. O que é que Paulo diz aqui? Para a glória de Deus. O amém é para a glória de Deus por nós. Vê se eu encontro o texto de Filipenses, para não ficar sem falar o texto. Mas é um texto maravilhoso, onde Paulo diz isso, né? E se eu não encontrar também, eu depois mando o texto, o capítulo, o versículo. Então, a glória de Deus se manifesta quando você diz esse amém, você aceita, e através do seu corpo. Senhor, cumpra a promessa. Por isso que você ora no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. A vontade é feita em quem? Em você. Tem de ser feita em você. Então é preciso despertar para fazer a vontade. É preciso despertar. Eu não posso esperar que os outros façam a vontade por mim, a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade. Eu preciso tomar o passo, dar a atitude de cumprir a vontade. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que o Espírito fale poderosamente a cada coração. Nos conceda a graça de que todas as promessas se cumpram em nós e que o Senhor nos dê a força para permanecer fiel até o fim. Não importa o que aconteça, assim como Paulo permaneceu, nós possamos permanecer também. E naquele dia, na grandiosa promessa que vai se cumprir quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, nós possamos ser levados e experimentar a promessa da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O Senhor abençoe a todos. Eu quero convidar aqueles que puderem a se colocar de joelhos para que possamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa palavra nesta manhã, que seja uma semente plantada para a vida eterna. Pai querido e santo que habita os mais altos céus, nós te agradecemos, Pai, por todas as tuas promessas. Nós te agradecemos porque nós não temos apenas uma promessa, uma apenas seria suficiente, mas nós temos milhares de promessas. Todas estas promessas, elas só são viabilizadas através do teu Filho amado. Todas essas promessas, elas são cumpridas através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A promessa da vida eterna, a promessa da salvação, a promessa da libertação, a promessa dos novos céus e nova terra, a promessa que estás conosco todos os dias até o fim, não importa o que aconteça. Que promessas maravilhosas. O Senhor nos prometeu e o Senhor é fiel. E nós cremos na tua fidelidade. Tantas quantas são essas promessas, milhares de promessas, maravilhosas promessas, elas são cumpridas hoje, elas podem ser cumpridas agora nas nossas vidas, mediante o sim, o eterno sim de Deus, o sim que há através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos concede o teu Espírito, nos concede que possamos permanecer firmes na tua presença e firmes nas promessas, porque grande é a tua fidelidade, porque tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir as tuas promessas. O amém para a glória do teu nome se cumpra nas nossas vidas. E que nós possamos ser o cumprimento vivo diante do mundo, dos anjos, do universo, da tua poderosa promessa de salvação e de vida eterna que nos fizeste, da promessa que o Senhor fez, virei outra vez, porque o Senhor está cumprindo esta promessa
ungindo um povo com o Santo Espírito nestes últimos dias. Cumpre todas as tuas promessas na nossa vida. Cumpre todas as tuas preciosas promessas no nosso coração. Cumpre a promessa da salvação que o Senhor fez desde todas as eras. É o que nós te suplicamos, Senhor. Cumpre a tua palavra, a tua promessa em nossas vidas, nesta manhã e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todos sempre.